Meu amigo, veja só que situação interessante aqui em matéria de direito processual penal, especificamente sobre competência para processo e julgamento. A situação é a seguinte: a pessoa financiou uma casa pelo programa Minha Casa Minha Vida, junto à Caixa Econômica Federal. Mais tarde, já com o financiamento em andamento, a pessoa teve a casa invadida por terceiro, configurando, tipificando o crime de esbulho possessório previsto lá no artigo 161 do Código Penal. A pergunta é a seguinte: de quem é a competência para processo e julgamento dessa causa penal? É da Justiça Estadual, porque afinal a casa era financiada a uma pessoa física que não tem vínculo com a União Federal. Ou a competência é da Justiça Federal, porque afinal de contas o credor fiduciário é a Caixa Econômica, uma empresa pública federal. Muito bem. Fica comigo nesse vídeo e vamos verificar de quem é a competência com os devidos fundamentos apresentados pelo STJ para fundamentar a sua decisão. Vamos lá. Olha, e acerca da posse na alienação fiduciária, a lei que trata do assunto, que é a 9.514 de 97, lá no artigo 23, ela estabelece o seguinte: com a alienação fiduciária ocorre o desdobramento da posse, ficando assim o fiduciante possuidor direto e o fiduciário possuidor indireto. Vem cá, e essas palavras aí, fiduciante, fiduciário, o que significam? Vamos lá, vamos esclarecer isso. No nosso exemplo aqui, em que a pessoa financiou uma casa pelo programa Minha Casa Minha Vida, junto à Caixa Econômica, fiduciante é ele, a pessoa que foi lá financiar e se tornou devedora da Caixa Econômica. Fiduciário é a Caixa Econômica Federal que bancou a compra ou a construção da casa financeiramente. E nesse caso, como a fidúcia, a característica principal é que o próprio bem envolvido no contexto negocial é que serve como garantia. A casa que foi financiada é a garantia do banco que financiou. Essa é a chamada alienação fiduciária, ficando a Caixa Econômica como proprietária e a pessoa que foi lá e financiou é o possuidor direto, que tem direito de posse e fruição do bem, passando a ter direito integral, inclusive de propriedade e disponibilidade do bem, a partir do momento que ele fizer a quitação total, pagar de uma forma completa todo o valor do imóvel financiado junto ao Banco Caixa Econômica Federal. Bom, e retomando aqui então o mérito do nosso julgado, pela esfera civil, a gente verifica lá no artigo 560 do Código de Processo Civil 2015, que tanto o fiduciante quanto o fiduciário, na forma que explicamos agora há pouco, eles têm legitimidade para propor ação civil no caso de um esbulho possessório, a ação de reintegração de posse. Há legitimidade concorrente entre fiduciante e fiduciário. Os dois, ambos, são legítimos, partes legítimas para propor a ação de reintegração de posse. Bom, como muito bem dito, isso tudo é na esfera civil. A nossa pergunta aqui diz respeito à esfera penal. Qual a justiça competente para julgar o crime de esbulho possessório, previsto lá no artigo 161 do Código Penal, neste caso que estamos analisando? Veja, o devedor é possuidor direto do imóvel, é a vítima direta na esfera penal. O credor, Caixa Econômica Federal, é o possuidor indireto. Tem legitimidade para propor a ação civil porque, afinal de contas, ele é o proprietário do bem. Lá no artigo 109 da Constituição Federal, inciso 4, deixa claro que quando há interesse da União, portanto, contra os seus órgãos públicos, contra as suas autarquias, contra as empresas públicas federais, isso tudo é situação em que há interesse direto da União. E neste caso, no caso do esbulho possessório que está ocorrendo, a Caixa Econômica Federal é patrimonialmente a maior prejudicada. Afinal, ela é a proprietária do imóvel,
ela é o credor fiduciário, lembramos disso? Definimos agora há pouco. Sim, então, de acordo com a análise do artigo 109 da Constituição, inciso 4, o STJ concluiu, e não poderia ser diferente, que a Justiça Federal é a competente para processo e julgamento deste crime de esbulho possessório. Por quê? A Caixa Econômica é a maior prejudicada, ela tem prejuízo direto. Então a União Federal está tendo prejuízo direto se permitir esse esbulho possessório que ocorreu. Portanto, a Justiça Federal é a justiça competente para processo e julgamento desta causa. Amigo, e chegando aqui ao final deste vídeo, eu te agradeço pela sua companhia. Digo a você, continue estudando, continue vendo e revendo os nossos vídeos e leve com você um conhecimento consolidado para a sua prova, para o seu exame. Boa sorte, bons estudos e fique com Deus.